Hoje, a gente vai desconstruir um dos dogmas talvez mais antigos da nossa odontologia restauradora. Vamos explorar uma mudança de paradigma que, veja bem, não é sobre um material novo ou uma técnica revolucionária, é sobre uma nova forma de pensar. Nós vamos mergulhar fundo nos conceitos de zona franca e selamento periférico para entender como eles estão de fato redefinindo a própria essência do que significa tratar uma lesão de cárie profunda. Pensa naquela cena, uma cena que todo clínico conhece bem. Uma lesão de cárie profunda, a radiografia já acende aquele alerta, né? Proximidade perigosa com a polpa. E a broca avança, guiada por aquele reflexo que foi treinado por décadas. Remover tudo, tudo que está amolecido, até encontrar aquela base dura, resistente e, de repente, silêncio. Aquele pontinho vermelho, pequeno, mas com um custo biológico enorme. Pronto, a exposição pulpar aconteceu. E é exatamente nesse momento que a pergunta que move toda essa nossa conversa vem à tona. Será que essa remoção tão radical era realmente necessária? Será que a nossa busca, quase uma obsessão, por uma cavidade limpa, não acabou provocando o dano que a gente mais queria evitar? E veja, a questão aqui não é sobre habilidade técnica, é sobre o resultado de uma doutrina que a gente herdou. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nessa doutrina. Por mais de um século, a gente aprendeu que excelência clínica era sinônimo de remoção completa da cárie. E convenhamos, por trás disso existia uma lógica muito poderosa e que parecia inquestionável. A lógica era bem direta, né? Se a cárie é uma doença bacteriana, o que a gente faz? Elimina as bactérias. Simples assim. Então, a escavação completa era vista como uma obrigação biológica. E tem mais. A gente está falando de uma era pré-adesiva. A retenção das restaurações não vinha da adesão, vinha da geometria do preparo. Isso significava sacrificar tecido sadio para criar retenção mecânica. Só que a biologia, a gente sabe, raramente é tão preto no branco. E o ponto de virada, a grande ruptura conceitual, veio lá em 1979 com o trabalho de Fusayama. O que ele mostrou foi que a tal dentina cariada não é uma coisa só. Na verdade, é um espectro com duas camadas completamente diferentes, tanto histológica quanto biologicamente. E isso não foi só um detalhe acadêmico. Isso, na prática, demoliu as bases do paradigma que existia até então. E é aqui que está o pulo do gato dessa distinção. Pensa assim, a camada mais externa, a dentina infectada, é basicamente um tecido morto. O colágeno já era, está desnaturado, está lotado de bactéria, não tem como reparar. Essa camada, sim, essa a gente precisa remover. Agora, a camada interna, a dentina afetada, é outra história. É um tecido vivo. Está desmineralizado? Tá, mas a trama de colágeno está intacta. E o mais importante, ela tem um potencial gigante de se remineralizar. É um tecido que a gente pode e deve salvar. Pois é, essa diferenciação biológica foi o que abriu a porta para uma verdadeira revolução no nosso pensamento. A gente passou a entender a cárie não mais como uma simples infecção, mas como uma doença ecológica, uma doença mediada por biofilme. E isso mudou completamente o alvo do tratamento. O foco saiu da busca pela esterilidade e foi direto para a garantia do selamento. E aqui está a tese central de tudo isso. A progressão da cárie não depende só da presença de bactérias ali. Depende principalmente do acesso contínuo que elas têm a nutrientes. Então o que acontece quando a gente corta essa linha de suprimento com um selamento marginal perfeito, hermético? O biofilme que ficou lá dentro, residual, ele entra num estado de inanição. A lesão simplesmente para. Ela é paralisada não porque a gente removeu tudo, mas porque a gente isolou tudo. Essa comparação aqui mostra essa virada de chave de uma forma muito clara. A gente saiu de uma obsessão pela esterilidade e foi para uma busca pela integridade do selamento. A gente trocou a remoção radical pela preservação biológica inteligente. E, claro, a retenção mecânica deu lugar à adesão como princípio fundamental de tudo. E olha, isso aqui não é achismo, não é filosofia, é ciência pura e baseada em evidências. Estudos clínicos randomizados, meta-análises super robustas como as de Bjorndal e Schwendick mostram a mesma coisa, consistentemente. A remoção seletiva em lesões profundas tem taxas de sucesso pulpar muito, mas muito maiores. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer menos canal, dentes mais fortes estruturalmente e um prognóstico infinitamente melhor a longo prazo. Ok. Com essa base científica bem sólida, começa a surgir uma nova arquitetura para os nossos preparos. E vamos começar pelo alicerce, pela fundação de qualquer restauração adesiva moderna, a zona de selamento periférico. Vamos pensar na zona de selamento periférico, a ZSP, como se fosse a fundação de um prédio. É isso.
uma faixa contínua, sem interrupções, de tecido totalmente sadio, de altíssima qualidade em toda a volta da cavidade. É nesse substrato nobre que a gente vai construir um selamento adesivo que seja, acima de tudo, previsível e duradouro. E a importância dessas SP se apoia em 3 pilares fundamentais. Primeiro pilar, integridade do substrato. Por quê? Porque a adesão em tecido sadio é a única que a gente conhece de verdade e na qual a gente pode confiar cegamente. Segundo pilar, estabilidade mecânica. Uma margem sã aguenta o tranco da mastigação e evita aquelas fendas marginais. E o terceiro pilar, proteção biológica. É esse selamento que vai funcionar como escudo, isolando a polpa e o que sobrou de dentina do ambiente agressivo da boca. Tudo bem. Se na periferia a gente precisa ter um rigor quase de engenharia, na área central da cavidade, bem ali, em cima da polpa, a mentalidade tem que ser outra. Tem que ser uma mentalidade de santuário. E é isso que a gente chama de zona franca biológica. A lógica aqui é uma inversão completa da análise de risco e benefício. Na periferia, ok, remover a dentina infectada é crucial. Mas lá no fundo, na área central, continuar cavando, removendo a dentina afetada não traz mais nenhum benefício biológico. Muito pelo contrário, só aumenta, e muito, o risco de expor a polpa. E uma exposição pulpar, a gente sabe, não é só a porta de entrada para o canal. É o começo de um ciclo restaurador que vai enfraquecer aquele dente para sempre. Essa frase aqui resume tudo. Ela nos força a mudar o nosso objetivo clínico. Aquele medo de deixar a bactéria residual para trás, ele tem que ser substituído pela confiança na biologia do selamento. A pergunta que a gente tem que se fazer no final do preparo não é mais: será que eu limpei tudo? A pergunta agora é: será que eu selei tudo com perfeição? É a resposta a essa segunda pergunta que de verdade define o sucesso do nosso tratamento. Ok, a teoria é linda, é elegante, mas como é que a gente traduz isso para um protocolo clínico que seja seguro, repetível e confiável no nosso dia a dia? Vamos transformar essa filosofia toda em ações práticas. Então o protocolo é basicamente um passo a passo. Passo 1. Foco total nas margens. É lá que a gente remove toda a dentina infectada, sem conversa, até ter uma zona de selamento periférico perfeita em tecido sadio. Passo 2. Mudança de chave. Lá no fundo, na zona franca, em cima da polpa, a gente preserva a dentina afetada, aquela mais firme, que pode remineralizar. Passo 3. É aqui que a técnica e a biologia se encontram. A gente executa um protocolo adesivo impecável para garantir aquele selamento hermético. E por fim, o passo 4 que consolida a filosofia toda. O nosso objetivo principal não é deixar a cavidade estéril, é preservar a vitalidade da polpa. Olha, adotar essa abordagem exige bem mais do que aprender uma técnica nova. Exige uma recalibração da nossa mente. Desafia aquela ideia antiga de que cavar mais fundo é sinal de trabalho bem feito. Hoje, na era biológica, na era da adesão, a verdadeira excelência não se mede pelo tanto que a gente remove, mas sim pela inteligência e pela precisão com que a gente decide o que deve ser preservado. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A evolução da nossa profissão não acontece só com o lançamento de novos materiais. Ela acontece principalmente com o entendimento biológico mais profundo. A maturidade científica de um clínico hoje se manifesta na capacidade de trocar o dogma pela evidência, de trocar a remoção radical pela preservação inteligente. No fim das contas, a questão não é mais o quanto remover. A questão é o que remover, onde remover e, o mais importante de tudo, por que preservar.